Bom dia a todos, vamos começar o nosso programa Operando Mini ao vivo do dia 26 de junho de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Nesse exato momento, Nova York já abre em queda. Dow Jones 0,11 de queda, Nasdaq 0,20 de queda, SP500 0,20 de queda, Nasdaq 0,56 de queda. O mercado abre lá fora em queda e o nosso mercado aqui já sente na sequência. Espero que você tenha estopado, o Anareco. Se a gente pegar o pivô desse movimento, ele já testou. Aqui eu vou botar mais um aqui. 23,4. Que é um pouquinho abaixo desses 24,240 aqui. Mas tá vendo? A compra, eu tinha cantado a compra que seria romper no próximo candle, nesse aqui, né? Ou seja, o cruzamento das médias acabou subindo muito. Daqui para o objetivo, para aqui em cima, daria uns 100 e qualquer coisa. Entrou aqui no 120 e saiu aqui no em torno de 250. Teria dado aí 240. Você teria dado 120 pontinhos. Subiu. E aqui eu não entendi, porque ontem, por exemplo, você vendeu quando ele saiu da banda, e hoje, quando ele saiu da banda, você não zerou, e quando entrou, menos ainda, devolveu tudo. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Ontem você fez certinho. Saiu da banda, a expectativa é que ele volte para dentro da banda, significa queda. E quando ele falou, ele já estava aqui, já estava dentro da banda. Eu não quis falar nada para, né, deixar correr, mas aí você viu que você mesmo, pelo menos topou no 0 a 0, teve a disciplina para estopar no 0 a 0, que é muito bom. O fato de não ter esse mercado de especulação, seja derivativo, seja no mercado de ações mesmo, mas enfim, o especulador, né? Eu conheci um sujeito que era muito craque, era um especulador de mão cheia. Só para você ter uma ideia, em 99, 98, 99, 1998, 1999, eu morava em São Paulo. E sentava do lado desse cara. E naquela época, 98, 99, ele já fazia uma média, ele era um relógio. Ele fazia uma média de 50 mil reais por mês. Todos os meses. E ele falava para mim que nesse mercado, não ter prejuízo já é ganho. E eu nunca esqueci disso. No mercado especulativo, não ter prejuízo já é ganho. Por isso que muitas vezes eu estopo aqui, né? Por isso que o meu nível de acerto é muito grande. Porque eu não deixo um prejuízo ser transformado, eu não deixo um lucro ser transformado em prejuízo. Na pior das hipóteses, eu zero no 0 a 0, né, pagando corretagem com 20 pontinhos.
tá certo? Mas eu não deixo entrar no prejuízo. Se eu estou vendo que ele não está indo, não é nem a questão não é nem saber se ele vai cair, mas só o fato de eu ter comprado e ele não está subindo, ele está amarrado, né? Está marrento, tá, eu já pulo fora. Por quê? Porque se eu comprei, é porque eu acreditei que ele iria subir. Ou, né, se eu vendi, eu acreditei que ele iria cair. Se ele não corresponde à minha expectativa, é porque alguma coisa está esquisita. Tá certo? E seja lá o que for, eu não quero saber o que está esquisito. Seja lá o que for, não me interessa. Eu zero para não estar exposto ao mercado que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Para você entrar nesse mercadinho aqui, você precisa ter, do mini índice, você precisa ter, no mínimo, para você montar posição, no mini índice, manter posição, você precisa de R$ 1.700, que é margem para um contrato. Tá? 1.669,86 para você dar o número exato. R$ 1.700 por contrato, se você quiser se posicionar. Só que a corretora te dá a oportunidade de você operar com muito menos. A última vez que eu vi, eu acho que era R$ 500. Você faz day trade com R$ 500 por contrato de margem inicial. Tá certo? Então, você botar R$ 500 lá numa conta especial para ficar girando um contrato, eu acho que é um aprendizado espetacular. Ah, não opero mini índice, não conheço mini índice. Então passa a conhecer. A gente tem um programa aqui exatamente focado no mini índice para te ensinar a operar o mini índice. E mais do que operar mini índice, para te ensinar a estratégia, para te ensinar o mercado. Porque tudo que acontece nesse gráfico, inclusive eu ponho de 5 minutos, exatamente para que ele possa ter vários giros, várias situações diferentes e a gente está junto nesse coaching, né? O ganhar dinheiro, você não vai ganhar muito dinheiro com o contrato, você não vai ganhar muito dinheiro, você não vai perder muito dinheiro, tá certo? Você vai, só para você ter uma ideia, se você pegar esse movimento inteiro aqui, né? Se você pegar aqui 48, olha só, se você pegar 48.800 para 49.350, tá certo? De 48.800 para 49.350, você ganhou 550 pontos. Então, o cálculo que você faz é o número de pontos, 550 vezes, é um contrato, 550 vezes 1, 550 vezes ponto 20, ponto 0.2. Você ganhou R$ 110. Se você pegou na mínima e vendeu na máxima, você ganhou R$ 110. Se você ganhou 120 pontos, como foi o 3 agora, 120 vezes ponto 2, você ganhou R$ 24 bruto. Tira a corretagem, ganhou R$ 18. Então você vai ganhar R$ 18, vai perder R$ 20, vai ganhar R$ 30, vai perder isso com um contratinho. Mas o ponto disso é que você tem um financeiro, tá certo? Para te dar algum retorno, para você sentir como é que ele funciona. E obviamente, se você acerta, você tem que ter um prêmio. Se você perde, você vai ser penalizado em alguma coisa. Mas é tudo muito pouquinho, porque na verdade o ponto fundamental, o ganho maior está no aprendizado. E é isso que a gente quer passar para vocês. Porque tudo que acontece num gráfico de 5 minutos no índice futuro, acontece num gráfico mercado à vista de qualquer papel. Acontece no gráfico 60 minutos, acontece no gráfico semanal, acontece no gráfico diário, gráfico mensal. As figuras são as mesmas, tá certo? Os movimentos gráficos são os mesmos. Só que num gráfico de 5 minutos você acaba tendo
a oportunidade de ter um giro muito mais rápido. Ou seja, as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida. E aí você tem a possibilidade de estar aprendendo. E outro ponto fundamental é o seguinte: por que se posicionar? Por que eu defendo que você entre de fato? Porque se você entrar de fato, você vai estar prestando atenção, você vai estar aprendendo. É a mesma coisa que você está dirigindo, tá certo? E você ser copiloto. Se você é copiloto, numa cidade que você não conhece, você vai olhar, vai ver, tá certo? Mas não vai aprender tanto quanto se você estivesse dirigindo. Aqui, aqui é mais ou menos isso. Se você ficar prestando atenção, você acaba sempre dispersando um pouquinho. Se você estiver posicionado, aí não. Aí você aprende. 50 mil reais? Não, que isso? Com 500 reais você já opera um contrato, um mini contrato WinW-Q13 com 500, 600, mas o interessante é você botar um pouquinho mais. Porque se você põe lá 500 reais, você perdeu 20 reais que seja, cai para 480, você já não opera mais. Você precisa de 500. Então põe lá, sei lá, 600, 700 reais para operar um mini índice. Um contratinho é o suficiente para você estar aprendendo. Um contrato. E aí, a partir do momento que você começa a aprender de fato, pegar a dinâmica do mini índice, você vai ver que tem muitas pessoas que deixam o mercado à vista de lado e ficam só operando mini índice. Tem que ter estratégia, tem que ter disciplina, tem que ter paciência. Os ganhos são maiores, as perdas também. Então, não é que você... Não estou incentivando você a largar o mercado à vista para operar o mini índice. O que eu estou dizendo é que tem certas pessoas que se dão tão bem com a dinâmica do mini índice que elas passam a estar especulando. Obviamente, se elas têm algumas condições, tipo, primeiro, tempo. Se você não tem tempo, esquece o mini índice que não é para você. Esse é o ponto primeiro. Se você não tem tempo de operar, esquece, porque não é para você esse produto. Se você pode operar, ótimo. Já é uma barreira vencida. Tá certo? Ah, não, tá bom, desculpa. Você tá falando do cara que ganha 50 mil. Não, isso aí ele operava muito, tá certo? Ele ganhava centavos. Mas a questão não é ele operar muito e ganhar centavos. Não é isso que interessa, tá certo? O que interessa é o aprendizado. Você pode ganhar, ter uma rentabilidade fantástica ou ter uma rentabilidade medíocre, tá certo? Mas não é isso que tá importando, não é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Isso aí não tem nenhuma importância. Quanto que o cara operava com 50 mil para ganhar 50 mil reais? O que eu quero dizer para vocês, que eu quero passar para vocês, e que ele passou para mim, é o aprendizado, né? Estratégia, disciplina, paciência. Por que eu estou posicionando? Qual o objetivo de ganho? Qual o nível de stop? Tem que ter disciplina. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia, disciplina, disciplina, estratégia, muita disciplina, muita disciplina, muita estratégia. E mais do que tudo, muita paciência. Isso aqui é como você imagina você está fazendo um curso profissionalizante. Faz uma faculdade, 4 anos, ou seja, se você está começando agora, você vai começar a ficar bom nesse negócio daqui a uns 4 anos. Ah, só daqui a 4 anos. Infelizmente, você requer conhecimento, requer estudo, muito estudo. É uma profissão nova que você tá aprendendo. E outra coisa, você não aprende isso na faculdade. Você aprende na prática. Por isso que tudo começa com esse mini índice. Você com um contratinho, tá certo? Começa desse jeito, pequenininho. O cara, para ganhar 50 mil reais por mês, ele começou muito pequenininho. Devagarinho, foi fazendo, foi batendo cabeça na parede, foi batendo cabeça no poste, foi acertando, foi errando, foi acertando, aí começou a acertar mais do que começou a errar.
Por isso que esse programa Operando Meninos ao Vivo, você pode, vou repetir mais uma vez, tudo que acontece aqui em 5 minutos acontece num gráfico diário, num gráfico de 60 minutos, num gráfico de 15, num gráfico semanal. Isso aqui é uma oportunidade para você ter, né, uma pessoa que está te ensinando a operar, a entrar no gráfico, a ter estratégia, a montar. E esse template aqui, o macaquinho, né, esse template que eu montei aqui para vocês, ele é super tranquilo. Ele te dá muita objetividade. Aqui, por exemplo, ele está derivando. Em momento nenhum aqui eu falei que era para entrar. Agora, olha só o que aconteceu. A média vermelha, começando a querer cruzar a média azul. Ou seja, aqui ele começa a me sinalizar que pode pintar uma venda. Onde é que é essa venda? Só São Pedro suporte aqui de baixo. Objetivo nessa faixa de preço aqui. Aqui 120 vende. Nessa faixa de 48.980, 50, 49 mil pontos. Agora, a que a gente manda para SN está na parte SN, é isso? Mas é só 120 pontinhos, você está no gráfico de 5 minutos. Então nessa faixa aqui, 48.800, 49 mil pontos, é um objetivo. Se perder aqui, vou vender agora aqui, não, e tem mais. E tem que esperar essa média, que é o CCI, Commodity Channel Index, de 14 períodos. Eu ponho 14 períodos para ser um pouquinho mais conservador. Tem que cruzar a linha zero. Cruzou a linha zero, pode entrar vendendo. Não cruzou, fica fora. Qual que está lá? Porque não tem uma base de Excel. A base é o que ele te dá update. Se a gente pegar e criar um Excel novo, vai ser ele, entendeu? Porque o input sheet tá tudo Você pode usar esse template no gráfico diário para qualquer ativo, com certeza. Pega aqui Vale. Não, Vale não. Vou pegar aqui, sei lá, PDG. PDG R3 no gráfico de 60 minutos. Aqui. Aqui. Deu uma compra aqui. Gráfico 60 minutos. Ganhou 1,70 para 1,75, por exemplo. 1,70 para 1,75. Ganhou 3%. Zerou. Eu estou comprando aqui 1,78. Aqui deu um stop também. 1,78 para 1,79. Ficou no 0 a 0. Depois rompeu aqui 1,82 para 1,91. 1,82 para 1,91. Ganhou quase 5% aqui. Quer operar mais tranquilo? Quer operar nas médias e no CCI, que é uma outra estratégia? Ou seja, ele rompeu aqui e deu uma compra. Ele vai dar um stop quando ele rompe o zero para baixo. Se você entrar pelo CCI, olha, aqui não cruzou. Quer dizer, aqui até cruzou, mas CCI não cruzou, olha só. Entrou a 1,71 e foi sair aqui na casa de 2. 1,71 para 2. Ganhou 17% aqui. Aqui a mesma coisa, vendeu aqui na casa de 1,97. Saíram vários resultados, né? Aí você vai botando na... Aí você saiu quando ele rompeu na venda aqui, né? Quando ele rompeu aqui. Saiu aqui em 1,92. Ganhou 2,5% aqui. Você vendeu aqui, ele foi lá embaixo, voltou. Você vendeu aqui e zerou aqui. Te deu mais 2,5. Ganhou 16, ganhou mais 2,5, ganhou mais 4, perdeu 1.
Pô, tá aí. Quer pegar o gráfico diário? Aqui, mesma coisa. A mesma coisa. Mas você lembra que o Vicente tinha falado uma vez? Aqui, deu uma compra aqui, 1,83. Saiu 1,96. 1,83. 1,96. 7%. Pegou esse aqui inteiro, 7%. Pegou essa venda aqui. Vou pegar a venda conservadora aqui embaixo. 1,98. Ele vem, rompeu aqui. 1,80. Mais 9%. Papel diário. Não, não tá legal não. Gosto do gráfico semanal. Aqui. Aqui. Aqui você ainda estaria vendido no papel. Aqui. Deu venda aqui, tá vendo? Aqui. Aqui é 3 para 2. Estaria ganhando 33% aqui. Tá aí. No tio ano fechado. Aí quando eu fui fazer o preview do primeiro T, já tinha sido divulgado ano fechado. Mas então, é um período que é diferente. Aqui no diário, mini índice no diário, no mini índice no semanal. Tá aqui. E ele falou No diário. o efetivo Aqui, olha que maravilha. mudassem os. Olha que maravilha. Então, mas aí, Não, a venda aqui em cima. no primeiro trimestre vai acontecer isso. Virou a mão aqui. No primeiro trimestre, sim. A gente teria que soltar. Aqui a venda foi aqui. 49.120. Objetivo 49 mil. Então, agora vai sair como saiu o primeiro trimestre. Exatamente. Enquanto você não fazer a revisão, você não pode operar aquilo ali. Aí, é isso que eu queria saber. Aí eu posso então travar. Travar aquela. Gravar o quê? O... Cara, você botou um nickname aqui cruel, hein? Safnat Sena. Safnat Sena. Cara, obrigado. Espero que você tenha bastante sucesso. O treinamento que a gente faz é aqui, ao vivo e a cores. É junto com o mercado. Então, se você entrar todo dia, você vai ter um treinamento. Nós temos 3 programas ao vivo que você pode participar, como esse aqui. A gente tem o call de abertura. Temos Operando Mini Índice ao vivo, que é praticamente a parte da manhã inteira. E depois, no final do dia, temos o call de fechamento. Meio-dia e meio eu tenho um boletim, que aí é um monólogo. E toda terça-feira tem palestra de análise técnica que vocês escolhem o tema que vocês querem aprender. Você não precisa pagar nada por isso. Tá certo? Olha aqui o nosso índice. Por isso que eu falei pra fazer esse ano. Eu quero saber qual está na base desse índice. Lembra? É justamente por isso. Então, enquanto eu pego as coisas da Lana, Tá aqui. Já chegou e tá vindo. Aqui tem 2 maneiras de você estopar. Eu fazia muito curso presencial, curso de imersão. E uma vez por ano eu ministro um curso de análise técnica aqui na corretora, completo. Do zero até, enfim, teoria de Dow, ondas de Edge, o grafo japonês, candlestick. Uma vez por ano, que é sexta à noite e sábado o dia inteiro. Ele é aberto, eu não cobro nada também. A média de participantes desses cursos está na casa de umas 350 pessoas. Não faço muita divulgação, mas mesmo assim fica na casa de 350 participantes.
tem gente do Brasil todo, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Austrália, tá certo? O pessoal entra e eu divulgo onde? Divulgo aqui. Mando um e-mail para a lista de clientes, eu acho que é só um e-mail que a gente manda, e eu anuncio uma semana antes, eu começo a anunciar. Eventualmente tem alguma notinha no jornal que o pessoal põe, enfim, mas o... E é isso, é uma vez por ano que eu faço um curso completo. Com. Aqui eu mando. Por acaso, o PK vai ser igual à atualização. E nem vai ser igual nesse outro. Pra saber qual. Ok? Então, não precisa, Inclusive, não tem, tá certo? Não tem um bom português, não tem frescura. a SN vai. Você precisa de ajuda, quer tirar dúvida, precisa de livros, pô, tem uma quantidade imensa de livros para Toda. E só a cheat. que a gente indica. Que o update, na verdade, é só a cheat. O próprio TG tem uma lista enorme de, sei lá, quase 100 livros que ele põe lá. E tem a parte essa parte de aprendizado. Cara, isso aí você tem tanto do lado análise técnica quântica que o TG dá, como análise técnica ortodoxa, que é a que eu dou. Então tem para tudo que é gosto. Os livros do Bollinger, são 2 L's, não tem R, tá? É Bollinger. Aqui, olha. Bollinger, bandas de Bollinger. É assim, ó. É Bollinger. Os livros de Bollinger que você fala nos vídeos. Eu gosto muito do site oficial do John Bollinger. Você aprende muito. Ele tem cursos, tem palestras que ele ministra, tem cursos. Tá certo? Se o teu inglês é bom, cara, manda bala. Vai aprender muito. Aliás, hoje, né, entra no Google, entra no YouTube, que você tem tudo lá. Quer um tema, pega um tema, baixa, né? É só botar na YouTube, põe o tema que você quer. Você vai ter zilhões de vídeos explicando, mostrando como é que funciona. Então hoje o aprendizado ficou muito acessível. Até uns anos atrás, eu rodava esse Brasil inteiro fazendo curso. Todo fim de semana estava num lugar diferente. E aí, hoje, né, o YouTube tá aí para encurtar a distância. Tá certo. Beleza, fico satisfeito que você tenha gostado. Olha só, o mini índice ele foi ali embaixo, já chegou no primeiro objetivo, né? Um stop seria esse daqui, que é rompendo. Bom, se ele rompeu, fazer uma máxima agora aqui, é para estopar. 49,040. E ele já vai dar um stop aqui, ó. O outro stop, ó, já estopou aí. O outro stop, que na verdade que é um stop melhor, é uma vez que suportes são rompidos, esses suportes viram resistências. Tá certo? Aí você estopa também. Aqui deu uma venda, voltou aqui, estopou, voltou outra vez, deu outra venda. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é você usar uma linha de tendência de baixa ou de alta, né? Tem aqui, por exemplo, uma linha de tendência de alta. E quando ele vai para o lado e rompe um nível de suporte, aí você pula fora.
Então aqui mais ou menos quando ele perdeu os 240, até porque 240 era um topo ali atrás, você pula fora. E aqui, por exemplo, como ele rompeu os 49 mil pontos, 48.800 alguma coisa, tem uma estratégia que eu gosto muito, que é o stop, que eu chamo de stop catraca. A cada 50 pontos que ele desce, você vai descendo teu stop também. Então aqui, por exemplo, se ele fez mínimo 48.900, 48.950 foi meu stop. Ou seja, do 48.900 eu pus meu stop lá nos 950. Para tentar tirar o máximo de proveito. Às vezes eu sou estopado antes. Às vezes eu sou estopado prematuramente. Acontece isso, acontece. Mas o ponto fundamental é você, como eu estava dizendo, é não ter prejuízo. Ontem, por exemplo, de manhã, nós fizemos aqui, eu contabilizei aqui nas operações que eu fiz, 700 pontos. Se você um dia estiver operando o índice grande, 5 contratos que é o mínimo, 5 contratos do índice grande, significa que na manhã de ontem, em 1h30 que a gente tem aqui, o resultado teria sido de R$ 3.500. Se superou o mini índice, um contrato mini índice para começar, você teria ganho R$ 140. Para começar, se você deixou lá R$ 500 de margem, pô, você ganhou 25% do valor que está preso lá. Ou seja, os R$ 500 foram remunerados em 28% no dia de ontem. Isso bruto, tá? Isso em 1h e pouco, 1h30, sei lá. A gente vai dar. Não, 1h30 não. 9h30, 10h30, 10h30, 1 hora. Tem 1 hora do call e 1 hora de operando mini índice. E aqui a gente ganhou uma graninha aqui e uma graninha aqui. Aqui eu tinha falado, eu gosto muito de chegar no objetivo, eu pulo fora. Ou seja, aqui eu ganhei 120 pontinhos. Aqui eu ganhei mais 120 pontinhos. Ganhei 240 pontinhos hoje de manhã. Então você tem que ver que você traça objetivos e não pode ser muito guloso não. Se você responde as 3 perguntas, por que eu estou me posicionando, graficamente falando? Por que eu estou me posicionando? Qual o objetivo de ganho daquele movimento? E se der tudo errado, qual é o meu nível de stop? Você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai sair prematuramente? Invariavelmente vai sair prematuramente, mas você vai fazer exatamente o que você planejou. Porque é o planejamento, eu vou repetir, é o planejamento que faz você conhecer o mercado. É o planejamento que faz você ganhar dinheiro. Se você não tem uma estratégia, se você não tem um plano traçado, você, na grande maioria das vezes, vai acabar perdendo dinheiro, vai fazendo bobagem. Porque quando você traça um plano, quando você traça uma estratégia, você tem um norte, você tem um caminho a ser traçado que faz sentido. Então você conhece o mercado a partir do momento que você planeja, que você monta a sua estratégia. Então não entre no mercado, seja ele qual for. Não entre no mercado se você não tiver um planejamento prévio. Como eu fiz aqui. Ele está numa área de deriva, tá certo? Eu poderia até ter feito isso aqui. Área de deriva, o traço aqui. Rompeu, olha só. Olha só que espetacular isso aqui. Traço de área de deriva, olha aqui.
Chegou no objetivo. Isso aqui é teoria de Dow. Isso aqui é teoria de Dow. Canal de deriva, rompeu o canal de deriva, vende, objetivo. Tá aqui, bateu cravado em cima. E aqui eu tracei 2 supostos, sendo que o principal foi esse, que é um número redondo, 49 mil pontos. Então esse aqui eu tiro. 49 mil pontos, 120 pontinhos. Chegou lá, pulei fora. Aí ele vem aqui, beleza. Pulei fora, veio mais. 100 pontos para baixo. Ótimo. Não tem problema nenhum. Eu não tenho dor de não ter levado esse 100. Não tem mesmo. Então eu ganhei aqui 200 pontos. 240 pontos. Eu fiz um cálculo uma vez. Se você operar, se você ganhar 300 pontos. Olha aqui, 300, vamos botar aqui 300 pontos por dia. E eu vou botar esses 300 pontos dividido em 3 operações de 100 pontos. Isso significa que eu tenho R$ 369 de custo de corretagem. E emolumentos, eu tinha feito isso com o Pedro aqui, não estou muito mais lembrado. Eu acho que era, vou arredondar, 3,50. Tá certo? 3,50 de custos. Então, eu fiz aqui 60 pontos, né? 3,50 tem aqui 49,50. Se eu fizer isso todo dia, 300 pontos em 3 tranches, no mês eu ganhei quase R$ 1.000. Quase R$ 1.000. E 300 pontinhos você faz com uma certa facilidade. Eu entrei aqui, eu entrei aqui, saí aqui, entrei aqui, ou seja, 2 trades pequenininhos. Não peguei esse movimento inteiro, não entrei nesse daqui, não peguei esse inteiro aqui, peguei só esse pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, já me deu 240. Ou seja, estou acima da média dos 300, são 100 pontos por trade, eu fiz 120 por trade. Ou seja, eu tirando corretagem e emolumentos, se eu fizer 300 pontos, 3 tranches de 300 pontos, com R$ 500 que eu tenho lá, eu ganho aqui quase R$ 1.000. Na verdade, Mauro, o stop você vai fazer o seguinte. Você fez o planejamento aqui, tá certo? Então, olha só. Deixa eu limpar tudo aqui e começar outra vez. Olha só, vamos pegar essa alta aqui. Aqui foi aqui é 115. Eu arredondei para uma entrada no 120. Como é que eu faço? Eu armo eu comprei. A partir do momento que eu comprei, eu ponho a minha ordem de venda. Comprei aqui a 120, meu objetivo é 240, eu efetivamente ponho a ordem lá nos 240. E aí, no Shark aqui eu nunca operei, tá certo? Eu não posso operar. Como na lista aqui, eu não posso operar, enfim, tem uma série de restrições. Mas na plataforma que eu operava, eu já armava aquela venda. Quer dizer, desculpa, eu botava a venda e depois eu alterava aquela ordem. Então sabe para alterar a ordem. E já deixava a ordem alterada com tudo pronto, né? Assinatura eletrônica, enfim, a boleta pronta. E quando chegasse no meu preço, eu simplesmente dava
o ok para entrar. E aí eu era estopado. Ou eu estopava, ou eu era estopado o stop gain no meu objetivo, ou eu era estopado em cima da alteração daquela boleta que eu pus ali. Não sei se me fiz entender. Não, é o crescimento que está negativo. A margem fica de 14,9. Crescimento de menos 1. Ficou claro ou não? Repetindo, quando você entra comprando, comprou, já põe a ordem do sua ordem de stop gain. Já põe ali, por exemplo, nos 240, já põe a minha ordem de venda nos 240. Abro aquela boleta de 240 e já altero para um stop mais baixo. Outra coisa, se eu abro de cara ele cai, eu tenho um limite de 100 pontos para baixo de stop. Por quê? Porque se eu quero ganhar 100 pontos, 300 pontos no dia, não faz sentido eu perder 500 pontos. Se eu quero ganhar num trade aqui 100, 120 pontos, não faz sentido eu perder mais do que 100 pontos. 100 pontos eu recupero rápido ao longo do dia. 500 pontos já começa a dificultar. Então, nesse gráfico, isso aqui eu estou falando para um gráfico de 5 minutos. Tá certo? São os trades pequenininhos. Então, de uma forma geral, 100 pontos é o meu limite de perda no trade. 26,87. 26,9. Tá certo? E aí, pro ano, Pois é, eu trabalho com stop financeiro. Meu primeiro stop inicial é o stop financeiro de 100 pontos. Aí o papel sobe. Por exemplo, se o papel já subiu, eu estou ganhando 50 pontinhos. Com 50 pontos, eu já pego meu stop e já jogo para 20 pontos. daí aqui eu tenho. Se eu já estou ganhando aí 50, 70, 50, 40 pontos, já fica naquele vai não vai, eu já ponho já 20 pontos. Por quê? Se eu for estopado, eu saí no 0 a 0. Ah, bateu no stop e voltou a subir. Fazer o quê? Entra na próxima outra vez. Mas você não teve prejuízo. Ah, peraí que tá somando. Peraí que. Exatamente. Se tiver um stop gráfico um pouquinho abaixo dos 100 pontos, um pouco mais dos 100 pontos, eu também prefiro o stop gráfico. Mas também não é tipo, é pouco mesmo, é 120 pontos, 130 pontos no máximo, nunca 150. 110, 120, 130 eventualmente, muito raro 130, mas na média, enfim, a grande maioria das vezes são 100 pontos mesmo. E aí eu tenho margem bruta de 32,8. 2,514. O mercado aqui nosso bem show, né? Já positivou, já veio para baixo. Vamos ver como é que tá aqui o gráfico da SP500. A SP500 deu uma melhorada ontem ao longo do dia. E hoje já volta a realizar. Ou seja, na análise eu tinha posto que eu vejo isso aqui muito mais como uma correção técnica do que uma reversão. E por enquanto está funcionando. A expectativa é que ele venha buscar esses 1.654. Como é que eu acho essa figura? Isso aqui é uma cunha de reversão de tendência. Ela sobe. Quando ela acontece na direção do movimento anterior, é reversão. Ele vai perdendo a força, vai estreitando, né? Máximas e mínimas até que ela cai. Eu pego, dentro dessa figura, eu pego o topo dela e aonde ela começou. Tá certo? Eu meço essa distância. E no ponto que ela rompeu, aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Ontem, mais ou menos por aqui, eu projeto para baixo. Aqui, cravado, 1.654.
Vou fazer um negócio diferente pra gente enxergar melhor. Na verdade, eu quero enxergar o ponto Em área, deixa eu ver quanto é que vai crescer. aqui, tá vendo? Eu pus em branco aqui pra gente ver se tá bem alinhado, ó. Ele tá bem alinhado aqui, tá vendo? Onde rompeu, eu jogo pra baixo, olha aqui, cravado em cima. Tá certo? Aí a área, assim, o que eu tenho aqui de área. E esse é o objetivo dessa figura, pela teoria de Dow. Então que estranho, né? Até quantos contratos eu acho tranquilo? Olha, se você for operar 25 contratos, é melhor você operar um índice grande. Mas eu acho que até 25 contratos é tranquilo você operar um mini índice. 10 mini contratos, por exemplo, é bem tranquilo. 10, 15, 25. Tem gente que opera 50 contratos, mas para operar 50, tá certo? Opera o grande. Então pega, eu acho que até os 25 é super tranquilo. Tá certo? Então tá vindo para baixo e aqui fez uma máxima lá fora, tá começando a cair, aqui também começa a cair. Não sei se vai fechar no negativo, mas uma coisa a gente vê que o gráfico de 5 minutos está bem largado, né? Vou pegar aqui um gráfico de 30 minutos, para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla. Aqui nos 30 minutos, ele perde a força. Grande divergência de topos, ou seja, mercado subindo e um indicador caindo. Divergência de topos, que sinalizam a queda. Se eu pegar aqui se eu pegar aqui o estocástico, também divergência. É, né, cara? Essa mão assim, meio Cristo Redentor. O trimestre que a prévia que eu vou fazer, você acha que tá em linha? Aqui 30 minutos, vou limpar isso aqui tudo. Isso aqui foi de outro dia. A gente vê aqui as bandas de Bollinger. Olha, ele chega na banda superior de Bollinger, testa a média das bandas, mas ainda muito em cima do muro. 30 minutos, divergência eu acho que vai cair, eu acho que vem para baixo. Não cresce. 14,19. Acho que vai cair. Quer ver uma coisa? Vamos falar em 10 contratos, Mauro? Olha só, 10 contratos, 300 pontos. Tá, tá. Ah, sim, tá. Então, perfeito. Se você fala em 10 contratos, aqueles 300 pontos, Aquela receita financeira. pega aqui 300, 10 vezes, ponto 2 vezes. São R$ 600 por dia, bruto. Aí você tira Ah, que bom. Perguntar. R$ 35 A gente consegue falar semana que vem? de custos. 500 e põe lá aqui, vamos botar 550, Qual o dia melhor então? Perfeito. tá certo? 550 vezes 20 dias úteis, pô, tu tem um salário de R$ 11.000 aí. Perfeito. Então eu te ligo. Em cima disso você tem 20% de imposto de renda, Exato, porque não tem condição, hoje a gente vai ter que R$ 8.800. Pô, calculando toda hora para. para operar 10 contratinhos, 300 pontinhos, Mauro. Pô, tá bacana, hein? Vamos ver. R$ 8.800. Vamos ver aqui os 5 minutos. Cadê? Eu não vi. A filha do Sam foi também, não? Foi, ela tirou foto do Deixa eu limpar. Esse aqui, peraí, qual é o... Aqui é o macaquinho. Gente, você vê, todo mundo que quer
É uma venda agora aqui, cara. Deixa eu ver aqui os 10 minutos que eu gosto. Eu gosto de ficar jogando para um lado, para o outro, pegar gráfico maior, menor. Tá certo? Olha só no gráfico de 10 minutos. Ele está bem delimitado, é um gráfico pequenininho também. Ele está bem delimitado dentro de uma área de deriva, onde você tem suporte da banda inferior e você tem uma resistência da banda superior. Quando você tem as bandas paralelas, tá certo? Bandas paralelas significa suporte e resistência. Aqui ele fez mais 355, que seja 350, vai. Tá aqui, você tem tanto uma resistência confirmando a resistência da banda superior de Bollinger, você tem uma resistência de Dow. Ou seja, ele bate ali e volta a cair. Ele bate aqui embaixo, suporte de Dow nos 800, nos 48.800, só aqui a banda inferior. Então vai lá em cima, vem para baixo, mas se seja uma venda conservadora, aqui agora é o contrário, olha só. Uma venda conservadora é só se ele chegar lá em cima, dentro desse padrão, né, repetitivo, onde ele bate no suporte, bate na resistência, bate no suporte, bate na resistência. Ou seja, enquanto o padrão for repetitivo, o mini índice vai estar caminhando nesse intervalo. Aí perto de 900 você compra, perto de 350 você vende. E aí você pode utilizar um gráfico menor para ver isso. Vamos pegar aqui um gráfico de... Se a gente pegar os 30 minutos, por exemplo, a gente vai ver uma coisa parecida, menor. A gente vai ver uma coisa parecida. Coisa parecida que eu digo é isso aqui. Mais ou menos por aqui, ó. Tá vendo? E para operar num gráfico onde ele está numa lateralidade, é melhor você usar um gráfico menorzinho. Que aí você vê o movimento, você vê a reversão para baixo. Aqui, por exemplo, ele está no meio do caminho, média das bandas de Bollinger. O que eu faço aqui? Absolutamente nada, fica fora. Se ele chegar perto da banda inferior, a não ser que ele venha romper, tá certo? Se ele chegar perto da banda inferior, espera uma reversão para comprar. Se ele chegar perto da banda superior, espera uma reversão para reverter. E agora aqui eu faço o quê? Nada, absolutamente nada. Eu fico fora. E vai demorar um pouquinho para ele dar qualquer movimentação um pouco mais consistente. Bom, Mauro, o que eu acho é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, se você dividir, você vai pagar 2 corretagens. Se você está zerando, primeiro, de cara você já tem um custo. Segundo, se você fez o seu planejamento, qual o objetivo de ganho e pôr ali e sair a metade, você pode, a outra metade, ele vai ficar solta. O que quer dizer solto? Sem estratégia. Sem estratégia. Se você conseguir montar uma estratégia onde, assim, ele tem um primeiro objetivo aqui, um segundo objetivo ali, como foi o caso, por exemplo, né, nesse aqui, mas a diferença era muito pequenininha, diferença de 20 pontos. A diferença aqui foi de 20 pontos. Aqui esse negócio tem... Travou aqui. Quando eu pego uma linha escondida e tento puxar, ele dá uma travada. Ele fica um tempinho travado e já ele solta. Enfim. E aqui não vale muito a pena. Para ganhar 20 pontos a mais ou a menos, não vale a pena. Aí você poderia chegar, por exemplo, e fazer assim.
Bom, então aqui era nos 48.900 ou então 48.800. Tá bom, tem 100 pontinhos a mais? Beleza. Mas qual é o critério que você vai utilizar para zerar aqui? Se ele romper para cima, você zera? Esse tem que ser um critério, com certeza. Porque um suporte rompido vira resistência. Se ele bate na resistência e rompe a resistência, é para estopar. Você está vendido, é para estopar. Lei, né, estratégia de Dow. Então aí começa a te dar muito trabalho, não sei. Eu particularmente não gosto. Eu acho que chegou no objetivo, eu pulo fora. Eventualmente eu até espero um pouquinho para ver, ó, soltou. Espero um pouquinho para ver se ele vai um pouco mais ou não. Mas de uma forma geral, aqui foi 49 mil pontos, né? E aqui 49.880. Se você que ele testa aqui, testa, está resistindo. Testando como suporte, está resistindo. Para os 5 minutos, essa área de suporte aqui é muito forte. Se romper aqui os 980, vale uma venda? Você tem aqui 100 pontinhos. Quer arriscar para ganhar 100 pontinhos? Eu acho pouco. Não entendi. Você pode dar um exemplo de como acontece essa reversão? Eu já falei tanta coisa. Qual a reversão? Já me perdi aqui. Ah, tá. Você diz aqui dentro do canal de deriva, é isso? Bom, dentro do canal de deriva, eu acho que é isso que você está se referindo, né? Essa virada. Ele vai te dar, ele vai te dar justamente através de alguma figura de reversão pelo gráfico japonês. Aqui, por exemplo, ele fez um harami. Ele bateu, fez um harami, perdeu. As regras são sempre as mesmas. Perdeu esse suporte aqui, deixa candle aqui, entra uma venda. Mas olha só, você entra uma venda, passou um calorzinho, até que ele veio para baixo. Aqui, por exemplo, ele fez um harami de alta. Uma compra seria aqui, mas você vê que ele tem outras resistências. Então, na verdade, uma compra conservadora seria romper aqui os 49 mil pontos e a média das bandas. Tá certo? Aí a gente está falando não mais daquele template, a gente está falando aqui de teoria de Dow. Você sai daquele template conservador. Melhor aqui, olha. Bollinger. Deixar aqui Bollinger. Ih, fiz besteira. Fecha. O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Bom, não sei o que eu fiz. Vou fechar e abrir outra vez. Bom, não sei o que eu fiz. Vou ter que fechar tudo aqui. Fiz alguma bobagem aqui na pressa. Mas rapidinho. Vamos lá. Pronto. Então aqui, por exemplo, vou usar só a banda de Bollinger. Se eu tivesse um indicador, só um indicador que eu pudesse usar, eu utilizaria o banda de Bollinger.
Por quê? Porque ele é um indicador do tipo envelope, ou seja, o mercado fica represado dentro dele, seja para cima ou para baixo, tanto faz. E aqui eu tenho várias estratégias, tá certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa entrada. Ele deu uma entrada aqui, 48, os 49 mil pontos, né? Que a gente estava falando lá atrás. 49 mil. Que vem daqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Que é esse daqui, tá certo? Então, olha só. Ele fez uma Harami de reversão. Várias resistênciazinhas pequenininhas aqui. A última, coincidindo com a média das bandas. Rompeu aqui. Seria uma compra. Quando eu vi o gráfico, ele já tinha rompido aqui. Ele já estava vindo para cima. Por isso que eu optei em entrar aqui, nesse. Mas você entrou aqui. Chegou no objetivo da banda superior de Bollinger. Você pode até esperar um pouquinho para ver se ele vai um pouquinho mais e tal. Mas você já sabe que tem uma resistência aqui. Essa resistência está nos 240. Ou seja, aqui poderia ter dado 240 pontos tranquilamente. Como deu de fato, tá vendo? Pode ter esperado um pouquinho, ele bateu aqui, aí ficou naquele vai, foi um pouquinho mais. E aí o que acontece? Quando você sai da estratégia, ou seja, a estratégia, inclusive pelas bandas de Bollinger, sai da banda inferior, busca a banda superior, depois busca a banda inferior, que é onde ele vai buscar, que é o suporte de 48.800 mais ou menos. Tá certo? É onde está, inclusive, a banda inferior de Bollinger. Ele vai buscar aqui, tem tudo para buscar aqui. Tá certo? Tem uma probabilidade de 75% de chance dele buscar isso aqui. Sai da banda superior, busca a banda inferior, busca a banda superior. Isso enquanto as bandas estiverem paralelas, ele vai ficar nesse vai, vem, vai, vem. Bom, então aqui já dei um ponto de entrada. O ponto de entrada agora numa venda não seria mais os 420. Seria um pouquinho mais para baixo. Ele faz um Harami. 400, aqui é 410. 210. Olha só. Ele abriu primeiro, ele veio para cima. Muito provavelmente ele veio primeiro para cima. Tá certo? Ele abriu aqui, deve ter feito máximo aqui e veio para baixo. Veio para baixo, 210. Fez mínima em 140. Então de 210 para 140 foram 50 pontinhos. Aqui eu estopei provavelmente no 0 a 0, ou seja, com 20 pontos de ganho. Depois ele voltou, ou seja, 210 ele fez máximo aqui em 275. Só o fato dele ter voltado para cima aqui já ficou esquisito. Agora, provavelmente, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Ele veio aqui, muito provavelmente, o que ele fez foi isso. Por causa desse candle, olha só o que ele fez. Ele veio para baixo, 210. Bateu aqui na mínima de 140. Eu estopei aqui, aí ele abriu aqui. Foi lá em cima, veio para baixo, e aí abriu aqui embaixo, veio para cima, abriu aqui em cima, veio para baixo, rompeu. Então nesse candle aqui, quando ele bateu 210, veio aqui 240, veio aqui a 140, tá certo? E voltou a subir, aqui eu estopei. Aí saí do sufoco, ele foi lá em cima, depois nos 310, ou seja, bateu 100 pontos da minha venda, mas eu já saí fora no 0 a 0. Depois ele veio para baixo. E aí que veio aquela venda
de 120, enfim, para 90, deu 120 pontinhos. Enfim. Tá conseguindo? Mas o interessante é para você trabalhar dessa forma, eu acho, para quem está começando, muito mais estressante do que você, por exemplo, começar com essa figura aqui. Tá certo? Tem vários vídeos que eu falo sobre essa estratégia. Onde eu tenho a média 5 exponencial, média 8 e o CCI. Ou seja, tá na dúvida, ele deu aqui a mesma compra. Deu a compra aqui, lá nos 49 mil pontos. Por que que nesse caso aqui, apesar dele ter dado uma compra, e aqui não tem a média, não tem a banda de bólica, tá certo? Mas olha só, ele cruzou aqui, as médias cruzaram, a confirmação da média veio aqui. Quando confirmou a média aqui, ele subiu muito forte aqui. Quando rompeu aqui essa máxima, foi que eu entrei comprando com o objetivo lá. Foi aqui que a gente ganhou os 120 pontinhos. Foi um pouquinho mais, não sei o que tal, pulei fora. Então essa estratégia, olha só, e aqui a venda. Ele deu uma venda aqui nos 215. Aqui, provavelmente eu fui estopado aqui também, 215, 210, 110, desculpe. Ele veio aqui para 40, 50 pontinhos. Aqui eu estopei, aquele mesma situação, estopei aqui, como eu teria estopado ali também, porque ele começou a derivar. Derivou, não estou fazendo nada. Está vendido aqui, mas o gráfico está me dizendo que é para ficar fora. Eu fico fora. Então, na verdade, essa estratégia de macaquinho, ele me dá pontos de entrada conservador, pontos de entrada e objetivas, entradas e saídas objetivas. Só que o gatilho da minha entrada e da minha saída é sempre o gráfico. E aí é que tem uma diferenciação. Você pode utilizar, o que eu gosto de utilizar é isso. Eu vejo, ele me dá aqui uma entrada conservadora e a entrada propriamente dita é teoria de Dow. Rompeu resistência, aqui rompeu essa resistência, bateu no objetivo e tal. Eu posso utilizar simplesmente as médias, CCI com médias? Posso. Olha só como é que fica. É legal também? Também é legal. Então deixa eu só diminuir aqui. Olha só. Ele cruzou. Aqui deu um cruzamento, não deu? Deu, aqui deu um cruzamento. Eu não quero saber... eu não quero saber muito de suporte e resistência. Para ser um cruzamento conservador, obrigatoriamente eu tenho que não entrar nesse. Eu tenho que entrar no próximo. Por quê? Porque aí confirma o cruzamento das duas médias. Entrei comprando aqui. Olha só o que vai acontecer. Entrei comprando aqui no 120. Ele foi. Deu uma venda. Deu uma venda conservadora aqui. Ou seja, eu estou comprado aqui, eu estopei aqui. Ou seja, entrei no 120, vou sair no 160. Ou seja, entrei no 120, saí no 160, vou ganhar 40 pontinhos. Aqui eu ganhei 120 pontos. Beleza. Não perdi dinheiro. Dei uma venda aqui, quando perdeu 160, confirmou aqui a entrada, confirmou. Tá vendido? Tá vendido. Aqui, deu uma venda aqui. Tá vendido aqui. Eu continuo vendido. Continuo vendido. Ou seja, eu entrei aqui a 160 que eu falei, né? E tô vendido até agora, ele está em 48.930. 49, 160 para 48. R$ 780. Estou ganhando 380 pontos aqui. Eu posso operar dessa maneira? Posso. O que acontece com isso? O que acontece, o ponto positivo, é que eu posso pegar entradas muito mais longas. Mas o ponto negativo é que eu posso devolver também trades. Tá certo? Aqui, por exemplo, vou entrar aqui. Eu entrei aqui,
vendi aqui na máxima no 49,070 e fui estopar aqui em torno de 48,900. Ou seja, aqui foi legal. Outro ponto negativo em relação a você entrar exatamente aqui, você está operando indicador, não está operando gráfico. E mais, tem que ter sangue frio. Porque aqui você entrou aqui no 0,70, 49,070. Aí ele volta aqui, você estava ganhando 49,070. Você entrou aqui em 70 pontos. Você está ganhando aqui 200, quase 200 pontos. Não é isso? Deixa eu ver aqui, 49. 170 para 48. 800. 49, 170 para 48, 800. 300, você chegou a ganhar aqui 370 pontos. Depois você viu esses 370 pontos minguarem para 70 pontos, ou seja, você devolveu 300 pontos. Tem que ter estômago, viu? Para depois ficar nesse vai, não vai, vai, não vai. Ou seja, no final das contas você acabou devolvendo, né? Acabou devolvendo parte do ganho. Por isso que eu gosto muito do stop catraca. Então você pode, na verdade, utilizar, dependendo da situação, você pode utilizar várias estratégias. E é isso que eu tento mostrar aqui para vocês. Ou seja, não existe uma estratégia específica que você sempre está utilizando. Às vezes eu stop com o stop catraca, que nesse caso aqui teria dado uma rentabilidade boa. Eventualmente uma linha de tendência de baixa. No caso, se eu estou vendido, linha de tendência de alta. Então aqui normalmente essas linhas de tendência de alta e de baixa não são tão agressivas quanto o stop catraca. Stop catraca, você muitas vezes você garante uma rentabilidade, né? Mas por outro lado você deixa muito na mesa. E essa média, você operar pelas médias, você pode ter ganhos excepcionais, mas você tem mais perdas. No final das contas acaba, nunca fiz essa estatística, mas acaba te trazendo prejuízos a mais, outros prejuízos, né? Que acabam comendo aquela tua rentabilidade boa. E como essa estratégia de você entrar pelas médias, né, pelo macaquinho, que eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu acho que está apagado já. Eu tinha aqui, é que eles mudaram aqui o... Deixa eu ver aqui. Aqui já tem muitos templates. Tem uma que eu tinha aqui que chamava macaco transparente, que é essa estratégia. Isso aqui é igual a isso aqui. Então vou tirar aqui. Eu tenho uma aqui chamada macaco. Acho que é macaco transparente. Aqui, é essa daqui. E a única diferença aqui é que agora eu vou botar a banda de Bollinger, só para vocês verem como é que funciona. Uma das coisas que eu gosto de fazer, vocês devem fazer também, é exatamente isso, é explorar, é pesquisar.
Isso aqui é aquele gráfico que a gente estava vendo. Banda de Bollinger com as médias. E eu vou aqui botar agora botar só o... Cadê aqui? O CCI. Ah, tá. Daí eu vou fazer a CCI de 14. Que é um macaquinho transparente. Só que esse aqui, ele segue os candles. Eu não sei se eu vou conseguir. Pera aí. Talvez aqui seja melhor não botar um negócio aqui. Pronto. Aqui eu consigo enxergar e aqui eu ponho essa linha aqui, é a linha do zero. Aqui. Ou seja, porque na verdade se você utiliza só o cruzamento das médias, cruzou aqui eu compro, cruzou aqui eu compro, cruzou aqui eu vendo. Eu posso zerar aqui, por exemplo, e esperar não zerar aqui. Então você tem que acabar escolhendo você tem que no final botar alguns filtros. Tá certo? Então operar linhas eu acho muito mais complicado. Tem gente que opera só linha. Eu acho muito mais complicado, porque você está às cegas. Tá certo? Você tem que ver o gráfico. Porque inclusive o gráfico japonês, o próprio gráfico japonês, ele vai te dar uma série de informações que são super importantes. Aqui, bateu na banda inferior de Bollinger, tá vendo? Não bateu nos 48.800, mas bateu na banda inferior de Bollinger. A estratégia das bandas de Bollinger é impressionante. Sai da banda inferior, busca a banda superior, busca a banda inferior. Mas aqui você tem que ter muito mais sangue frio. Abriu fora, tá lá fora, você sabe que ele vai buscar a banda inferior. Mas aqui você ganhou 300 pontos, devolve tudo, ganha. Haja coração, viu? Haja coração. Mas é isso. Eu mando um por um? Haja coração. É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. O interessante é vocês estarem treinando, olhando, fuçando, pesquisando, né? Vendo, olhar por aqui, teria sido uma compra, poderia ter comprado aqui. Porque se você começar a olhar o passado, né, e começar a ver que realmente ele funciona. Quando funciona aqui, por exemplo, aqui deu uma venda, pô, perdi. Tem disciplina para, né, para perder pouco. Na sequência, recuperou toda a perda aqui, mais um pouquinho. Então aqui eu posso fazer assim, a média aqui está dando, o CCI está dando compra, as médias não cruzaram, eu vou manter, eu posso, né, manter aqui, posso zerar aqui, se eu zerasse aqui. No final das contas, você vai montando a sua personalidade operacional, a sua estratégia, é isso que você tem que fazer. A gente ensina algumas coisas aqui para vocês começarem, para você terem um modelo e começar o motor de arranque, digamos assim. O que a gente faz aqui é te dar um motor de arranque, para você, o mínimo de conhecimento para você começar. E depois você vai se aprimorando, você vai, tá certo? Porque cada pessoa encara o mercado de uma forma um pouquinho diferente, encara o risco de uma forma um pouquinho diferente. Muitas vezes o risco depende muito mais do seu subconsciente, que não te deixa operar de certas formas e é mais forte que você. O seu subconsciente é mais forte. Inicialmente ele é mais forte que você. Você pode treinar para dominar o seu subconsciente em determinadas situações, mas de uma forma geral é ele que te traz o medo, é ele que te traz a ansiedade, é ele que te traz a insegurança. E aí você tem que trazer
uma estratégia, e aí é que vem justamente essa estratégia aqui, tá certo? Médias das bandas de Bollinger, com as médias 5 e 8 CCI, ele mostra uma objetividade, porque quanto mais subjetivo, mais insegurança também te traz. Quanto mais objetividade, ele te traz, toda vez que eu faço isso, acontece aquilo. Toda vez que eu faço isso, acontece aquilo. A probabilidade de quando eu fizer isso, acontece aquilo, vai te dar segurança de você sempre vai estar fazendo isso, porque você sabe que a grande probabilidade é que de acontecer aquilo. E esse template aqui, ele tenta trazer exatamente isso. Uma objetividade nos seus movimentos. Tá certo? O mercado agora deu uma batida forte. Ibov na mínima do dia, 0,40, vários papéis aqui na mínima do dia. Setor de bancos vindo para baixo, PDG, enfim, vários papéis aí realizando. Tá certo? Então a ideia é justamente vocês estarem, acima de tudo, operando. Opera um contratinho, começa, vai olhando, vai mexendo, não vai ganhar muito dinheiro, também não vai perder muito dinheiro, né? Anota, tá certo? Esse vídeo que a gente está falando aqui, hoje eu vou botar ele no ar. Ouve ele mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai ouvindo e vai anotando essas coisas que eu falei. Estratégia, disciplina, paciência. Por que eu estou me posicionando? Qual o objetivo de ganho naquela operação gráfica? Se der tudo errado, qual é o meu nível de stop? E monta uma estratégia para você. Estratégia para mini índice. 1, eu tenho que fazer isso. 2, aquilo. 3, stop. Stop de ganho dessa forma. Stop de perda é dessa forma. Variáveis possíveis. 3 variáveis. Acabou. Monta um mapinha, monta um roteirozinho para você. Começa no virtual. Então ele está dizendo que para comprar, tá bom, anotei. Comprei aqui é tanto, anota no papel. Tô vendendo aqui, beleza, vou vender agora aqui. Começa, faz assim 1 semana, 2, 1 mês, quanto que você achar necessário para te trazer um conforto. Tá confiante? Põe um contratinho, começa. Você vai ver que a diferença vai ser brutal, porque agora você botou dinheiro. Mas não se esqueça que esse dinheiro é pouquinho. É mais ou menos que nem assistir filme, né? Você sabe que aquilo ali, aquele filme, é tudo história, é tudo ficção. Mas você se emociona com o filme, né? Você tem raiva, né? Você tem emoções. Você sabe que não é verdade. Você sabe que aquilo ali é ficção. Aqui mais ou menos, você vai começar quando você tiver só treinando, digamos assim, você vai ver que aquilo ali, as emoções não vão ser tão fortes. Mas a partir do momento que deixa de ser treinamento, deixa de ser virtual, digamos assim, para ser real, já começa a mudar. E aí que vai começar realmente seu treinamento. Você faz um estágio antes e aí você começa a treinar. Começa a botar um contratinho, vai vindo, vai começar a ganhar. Sou bom. Pronto. Vai tudo pro espaço. Por quê? Porque você não pode ter soberba, você não pode achar que sabe tudo, você não pode se achar maior do que o mercado. Ou seja, isso aqui é que nem você descer um rio. Se você desce um rio a nado, um rio com correnteza a nado, o rio vai levar você para onde você estiver. Se você estiver num caiaque, e olha só o que eu vou dizer, se você estiver num caiaque, o rio vai te levar numa direção, mas você num caiaque, você vai, e aí é que está o grande barato do caiaque, é você ir mais rápido que a água. Aí você começa a deslizar em cima da água. Você usa a água a seu favor. Você vai para um lado, vai para o outro. Aí você vai se esconde atrás de uma rocha. Ou seja, a água passando, você parado ali atrás da rocha. Tá certo? Aí você sai, faz cambalhota, dá volta, né? Dá cambalhota dentro da água. Enfim, aí você começa a brincar com a água. Correnteza mandando bala. E você ali está se divertindo.
Aqui é a mesma coisa. O mercado mandando bala e você vai fluindo em cima do mercado. Você vai, né, se divertindo. Você vai tirando dinheiro do mercado. Para isso tem que ter estratégia, tem que ter disciplina, tem que ter paciência, tem que ter estudo. Ok? Falei demais. Vamos ficando por aqui, quase meio-dia já. A gente volta agora 12h30, tem o nosso boletim das 12h30 e hoje, sexta-feira, não tem call de fechamento. A gente volta segunda-feira às 9h30 da manhã. Ok? Obrigado a todos. Tenham um bom dia, um bom fim de semana e até segunda.